Mãe visita o túmulo do filho falecido, mas encontra um garoto chorando nele e quando ela vê seu rosto tem uma grande surpresa. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Helena percorreu o caminho do cemitério com passos pesados, sentindo uma dor que nunca diminuía. Fazia 5 anos que seu filho, André, havia falecido aos 16 anos, mas o tempo não cicatrizara a ferida em seu coração. Aquele dia em especial parecia mais cinzento que o normal. O céu estava nublado, anunciando uma possível chuva fina, e o vento frio fazia suas mãos tremerem, embora ela estivesse bem agasalhada. Ela trazia consigo as mesmas flores de sempre, simples margaridas, que André adorava. Ao aproximar-se do túmulo, notou algo incomum, um garotinho, aparentando não mais que 7 anos, sentado junto à lápide de André, sussurrando algo entre soluços. Intrigada, Helena se aproximou, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Seu coração batia acelerado porque nunca imaginava encontrar alguém, muito menos uma criança, diante do túmulo do filho. O menino ergueu o rosto banhado em lágrimas e a encarou com um olhar assustado, como se tivesse sido pego em flagrante fazendo algo proibido. Ele vestia uma jaqueta fina demais para aquele clima e segurava com força um pequeno ursinho de pelúcia que já parecia bem gasto. Oi, meu amor, disse Helena, quase num sussurro. Desculpe. Eu não queria te assustar. Desculpa, moça, murmurou ele, limpando as lágrimas com o dorso da mão. Não queria atrapalhar. É que, a voz do menino falhou, e ele tentou recompor-se, mas soluçou de novo. Calma. Não tem problema, que Helena respondeu, buscando parecer acolhedora. Você está aqui há muito tempo? Está sozinho? O garoto respirou fundo, mais um soluço e, em seguida, conseguiu responder. Me chamo Jonas. Perdi meus pais num acidente de carro, e agora eu vivo num orfanato. Mas às vezes eu fujo e venho aqui, falar com eles, sabe? Ele apontou para o ursinho. Eu finjo que consigo falar com eles por meio do TED, mas hoje não sei, sinto que não estou ouvindo nada de volta. Aquela confissão despertou em Helena uma mistura de pena e reconhecimento, pois ela própria sabia o que era perder alguém insubstituível. Parte dela queria abraçar o menino e dizer que ficaria tudo bem, mas sabia que não era tão simples assim. Eu também perdi alguém, Jonas, ela disse, baixinho. Meu filho, André. Ele partiu muito cedo, e eu ainda não consigo lidar com isso. Os olhos de Jonas passaram do medo para a empatia. Era curioso ver, numa criança tão pequena, uma compreensão sincera de dor que muitos adultos evitavam demonstrar. Mesmo assim, Helena temia assustá-lo com perguntas invasivas e optou por um gesto singelo, ofereceu-lhe um lenço para enxugar as lágrimas. Obrigado, disse Jonas, quase sem voz. Você está com frio? Helena notou que o menino tremia. Um pouco, ele admitiu, encolhendo os ombros. Mas eu estou acostumado. Lá no orfanato ninguém liga muito se a gente está bem vestido ou não. Aquilo doeu em Helena de uma maneira que ela não conseguia explicar. Imediatamente, ela tirou uma manta que trazia na bolsa, caso a chuva a surpreendesse, e a estendeu sobre os ombros do garoto. Use isso por enquanto, vai te esquentar um pouquinho, disse ela, colocando a manta com cuidado e sem pressionar muito, para não assustar Jonas. A reação do menino foi de alívio e gratidão. Ele se aconchegou no tecido macio e olhou para a lápide de André com uma expressão de tristeza e, ao mesmo tempo, uma espécie de curiosidade. Helena fez um carinho rápido nos cabelos do menino, sem saber ao certo por que sentia tanta necessidade de cuidar dele. Eu sinto muito pelo seu filho, falou Jonas, arrastando as sílabas, ainda fungando. Obrigada. Ele era tudo para mim. Helena engoliu em seco, lembrando-se de como André sorria quando ela aparecia em suas excursões com lanches extras. Onde fica seu orfanato? Você veio sozinho até aqui? Sim. Fica a uns 20 minutos daqui, se eu cortar caminho por aquele parque, sabe? Explicou, apontando. Ninguém deve sentir minha falta. Eu só gosto de vir aqui. Quando estou perto de pessoas que perderam alguém, me sinto mais compreendido.
É estranho, né? Helena olhou para o relógio e viu que passava do meio da tarde. Achou injusto deixar Jonas mais tempo exposto ao frio e à tristeza daquele lugar. Você quer que eu te acompanhe de volta? Posso, ela titubeou, sem saber se aquilo soaria invasivo demais. Quer tomar um chocolate quente comigo antes? É aqui perto. Não sei, Jonas hesitou. Não quero dar trabalho. Não é trabalho algum. Helena fez uma expressão meio risonha, tentando aliviar o clima. Eu estava mesmo pensando em tomar algo quente. Vamos? Ele refletiu por um instante, talvez analisando se podia confiar naquela mulher desconhecida. Contudo, o clima de acolhimento que Helena transmitia e a forma delicada como falava com ele foram suficientes para que o garoto concordasse com um aceno tímido. Tá bom. Eu vou. Helena, então, deixou as flores junto à lápide de André, murmurando: volto outro dia, meu amor. O coração dela pesava por ter de partir, mas algo a impulsionava a cuidar daquele menino. Em seguida, ela e Jonas caminharam para a saída do cemitério. Mais tarde, Helena voltou para casa, depois de ter deixado Jonas na porta do orfanato. Ele hesitou antes de entrar, envergonhado pela situação, mas ela insistiu para que ele guardasse a manta. Queria que ele se mantivesse aquecido. Chegando ao apartamento, Helena passou pelo corredor e abriu, pela primeira vez naquele dia, a porta do quarto que por tanto tempo pertencera a André. Era ali que ela se sentia mais próxima do filho, como se sua presença ainda pairasse entre os livros, discos e cartazes na parede. O cheiro característico de um quarto que ficava muito tempo fechado a envolveu, e, por um segundo, Helena hesitou em acender a luz. O cômodo permanecerá intocado desde o dia da tragédia. Havia pilhas de cadernos, objetos que André adorava e um cartão colorido com a mensagem à mamãe, eu te amo escrita com a caligrafia do adolescente. Sempre que Helena via essas palavras, mergulhava no mesmo labirinto de lembranças, preparativos para viagens de acampamento, roupas extras que ela insistia para o filho levar, o último telefonema antes de ele dormir na barraca. Recordava como sentirá uma angústia inexplicável na noite em que André se afogou, longe de casa, enquanto participava de uma excursão com o colégio. Ela sempre acreditou que aquela sensação fora um pressentimento de que algo terrível aconteceria. Ah, meu filho, murmurou, apertando contra o peito o cartão que encontrara. Por que foi tão cedo? As lembranças vinham em ondas que a sacudiam. Ela viu mentalmente o sorriso de André quando ele saía correndo para pegar a mochila de acampamento. Pensou em seu jeito brincalhão, na forma como ele abraçava num gesto meio sem jeito, típico de adolescentes tentando disfarçar o carinho que sentem pelos pais. Aquilo a destruiu novamente. As pernas fraquejaram, e ela se sentou na cama do filho, sentindo que nunca superaria totalmente a perda. O marido de Helena, Fernando, reagira de modo diferente ao luto. Sentindo-se culpado e impotente, acabará culpando a esposa por ter deixado André participar do tal clube de aventura. As brigas se tornaram constantes. Ele reclamava que Helena agira de forma negligente. Ela, por sua vez, se fechava ainda mais, consumida pela culpa e pela saudade. Com o tempo, Fernando não suportou a atmosfera de dor que pairava na casa, fez as malas e foi embora, deixando Helena ainda mais sozinha. Você sempre insistiu nessas atividades de aventura. Gritara ele, pouco antes de partir. Se não fosse isso, talvez nosso filho ainda estivesse aqui. E você acha que eu não me culpo todos os dias? Retrucara ela, em prantos. Acha que eu não daria qualquer coisa para tê-lo de volta? Depois disso, Helena se isolou, afastando-se de amigos e colegas de trabalho. As pessoas tentavam ajudá-la, mas nenhuma palavra parecia aliviar sua perda. O mundo de Helena parara no instante em que o filho partirá, e ela não queria mais participar de comemorações, encontros, conversas vazias sobre o cotidiano. Mesmo 5 anos depois, Helena ainda visitava o túmulo todas as semanas. Às vezes, deixava flores, outras, apenas se sentava perto e falava com André, mesmo sabendo que não haveria resposta. Aquele ritual a fazia sentir menos culpa, mas não diminuía o vazio interno. Naquela tarde, porém, ao ver Jonas, algo diferente a tocou. O menino era órfão, assim como ela se sentia uma mãe órfã de seu único filho. Embora fosse apenas um estranho,
Jonas despertava nela a vontade de proteger alguém novamente, um lampejo de vida em meio à escuridão. No final do dia, Helena fez um chá para si mesma. Sua mente ainda estava impregnada pelas imagens, Jonas sozinho no cemitério, o medo em seus olhos, a forma como segurava o ursinho. Por que aquele menino estava tão desamparado? E se fosse alguma espécie de sinal? Helena não era religiosa, mas, de certa forma, acreditava que coisas inexplicáveis podiam acontecer, como se o universo quisesse lhe dar uma chance de fazer algo bom. Tomou alguns goles de chá e voltou a pensar nas palavras de Jonas, que fugia para visitar os pais falecidos. Aquilo a deixou angustiada. Será que devo fazer algo a mais por ele? Sussurrou, como se falasse com André. Não posso simplesmente seguir minha vida e fingir que nada aconteceu. A ideia de procurar o orfanato passou pela sua cabeça, mas não sabia ao certo como fazer isso sem parecer invasiva ou obsessiva. Ainda assim, a lembrança dos olhos de Jonas olhando a lápide de André fazia o coração dela doer de compaixão. No dia seguinte, Helena acordou cedo, sem ter dormido direito. Precisava fazer compras, já que a despensa estava quase vazia. Enquanto caminhava pelas ruas, quase mecânica, teve uma ideia súbita: tentar localizar o orfanato onde Jonas vivia. Mas não conhecia o nome, nem onde ficava. Lembrou-se apenas do que o garoto dissera sobre cortar caminho pelo parque. Talvez, se ela fosse até aquele parque, conseguisse informações. Ela foi. O lugar era bem grande e cercado de prédios antigos e algumas casinhas modestas. Na entrada, abordou um senhor que passeava com o cachorro. "O senhor conhece algum orfanato por aqui?" Perguntou com um misto de timidez e urgência. "Um menino me falou que fica perto do parque." "Orfanato?" O homem pensou um instante. "Tem um, sim, numa rua paralela à avenida principal. É uma casa antiga, com muros altos. Se não me engano, chama-se Lar do Sol." Helena agradeceu e seguiu o caminho indicado. De longe, viu a placa Lar do Sol. O lugar parecia ter visto dias melhores, a pintura das paredes externas descascava, e o portão estava enferrujado. Ela respirou fundo e tocou a campainha. Uma mulher de uns 50 e poucos anos, com o cabelo preso num coque e um avental simples, veio atender. "Pois não? Meu nome é Helena. Ontem estive no cemitério e encontrei um menino chamado Jonas. Ele me disse que morava num orfanato e..." "Jonas?" A mulher suspirou. "Ele fugiu de novo, não é? Já tentei conversar com ele, mas ele é muito fechado." "Venha, entre." Helena entrou num hall modesto com uma mesa de recepção improvisada. Havia quadros de desenhos infantis na parede e um leve cheiro de desinfetante no ar. A mulher, que se apresentou como cuidadora, convidou-a para sentar-se numa cadeira de madeira. "Você encontrou Jonas no cemitério?" Ela perguntou. "Ele vive tentando sair escondido." "Sim. Ele me contou que perdeu os pais e que gostava de ir ao cemitério porque se sentia próximo deles." Helena olhou ao redor, tentando entender o ambiente. Foi doloroso vê-lo assim, sozinho. A cuidadora apoiou os cotovelos na mesa e suspirou mais uma vez. "Ele está aqui há pouco mais de um ano. Perdeu os pais num acidente, e até agora não apareceu nenhum parente disposto a ficar com ele. Temos muitas crianças, e o Jonas é reservado, não fala muito do que sente. Quando ele foge, a gente fica louca de preocupação." Helena compreendeu que o menino provavelmente se sentia invisível naquele lugar, sem uma família que se importasse de verdade. Sentiu um aperto no peito. "Ele está aqui agora." "Está no quarto." Chegou todo sujo, porque choveu um pouco de madrugada. "Você gostaria de falar com ele?" "Posso." A cuidadora balançou a cabeça em sinal afirmativo e chamou uma jovem auxiliar, que saiu em busca do menino. Em questão de minutos, Jonas apareceu no corredor, meio desconfiado, abraçado ao ursinho. Quando reconheceu Helena, seus olhos se arregalaram. "Oi, Jonas", disse ela, num tom suave. "Tudo bem com você?" Ele levou alguns segundos para responder. "Você veio me procurar?" "Vim sim. Queria saber se você estava bem e, se precisava de alguma coisa." O menino ficou em silêncio, analisando Helena. "Então,
aproximou-se devagar, olhando para o chão. Ninguém nunca veio me procurar assim, de propósito, confessou, mexendo no braço do ursinho. Por que você fez isso? Helena sentiu o coração bater mais forte. Não tinha uma resposta exata, mas sentia que precisava estar ali. Acho que, porque eu entendo como é se sentir sozinho. E não quero que você sinta que ninguém se importa, disse ela, tentando não demonstrar emoção em excesso. Podemos conversar? Jonas murmurou. Mas não aqui, eles vão achar que estou reclamando do orfanato. Vamos até o pátio, sugeriu a cuidadora, que pegou as chaves e conduziu os dois até um espaço externo, onde havia alguns brinquedos e um banco embaixo de uma árvore grande. O tempo estava frio, mas o sol dava pequenas aparições. Helena sentou-se ao lado do menino, que repousou o ursinho nas pernas. Os dois ficaram um instante em silêncio, até que Helena puxou o assunto. Você gostou do chocolate quente ontem? Gostei, que ele respondeu, esboçando um sorriso tímido. E da manta também. Fiquei com ela a noite toda. Eles até brigaram comigo porque acharam que eu tinha pego de algum lugar, mas eu disse que foi presente. Que bom que te esquentou. Eu fiquei preocupada com você, ali no cemitério naquele frio. O menino deu de ombros. Eu sei que parece loucura, mas eu não gosto de ficar aqui. Os meninos mais velhos ficam me provocando, zombam porque eu choro pelos meus pais. E os adultos, eles são bons, mas são ocupados com muitas crianças. Helena sentiu um aperto no coração. Quis abraçá-lo, mas ainda não tinha certeza se isso seria bem-vindo. Você pode me visitar às vezes? Jonas perguntou de repente, sem conseguir encarar o rosto dela. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas seria bom ter alguém para conversar. Claro que posso, que Helena respondeu, emocionada. Só preciso ajustar meus horários, mas posso vir te ver, sim. Ele respirou fundo, aliviado, mas logo seu olhar assumiu um ar melancólico. Às vezes, eu falo sozinho com meus pais, como se eles pudessem me ouvir. No começo, achava que eles iam voltar de alguma forma. Mas agora eu sei que não vão. A diretora do orfanato diz que, talvez, alguém queira me adotar um dia. Mas faz tempo que ninguém aparece. Helena engoliu em seco. Ela não sabia se tinha condições emocionais para um passo tão grande quanto adotar uma criança. Tinha medo de falhar novamente, medo de reviver uma dor insuportável se algo acontecesse. Ainda assim, não conseguia deixar de se sentir responsável. Antes que ela pudesse responder algo, a cuidadora apareceu, avisando que precisaria levar Jonas para o almoço. Volto para te ver, está bem? Helena disse, levantando-se. Prometo que não vou sumir. Jonas simplesmente concordou com a cabeça, olhando-a com uma mistura de esperança e receio. Aquela expressão mexeu mais ainda com Helena, que saiu do orfanato sentindo um turbilhão de pensamentos no peito. Lembrava-se de André em cada gesto, cada momento em que via Jonas encolhido, inseguro. Enquanto pegava o ônibus para casa, Helena se perguntava se estava tomando a decisão certa ao se aproximar de um menino que precisava tanto de alguém. Teria ela forças para lidar com isso? Ela própria ainda chorava o filho perdido noite após noite, conversando com as paredes do quarto de André. O que significaria abrir espaço em seu coração para outra criança? Ao mesmo tempo, não conseguia ignorar a verdade que latejava em sua mente: Jonas parecia ter sido colocado em seu caminho por algum motivo. Talvez fosse a única forma de Helena voltar a sentir que sua vida tinha algum propósito. Ao chegar ao apartamento, deixou as sacolas de compras na cozinha e sentiu o peso da solidão novamente. Lembrou-se de Fernando, de como ele fora embora sem olhar para trás. Pegou o celular, pensou em ligar para uma antiga amiga, mas não teve coragem. Nos últimos anos, ela se isolara tanto que temia que as pessoas se ressentissem ou a julgassem por reaparecer de repente. No entanto, dessa vez, não era sobre ela. Era sobre Jonas. Com a cabeça girando em mil direções, ela andou até o quarto de André. Ao abrir a porta, notou a claridade do fim de tarde entrando pelas frestas da janela. Pegou o cartão colorido com a frase "A mamãe, eu te amo" e releu aquelas palavras, como se pudesse ouvir a voz de André ressoando. Vou sentir sua falta, mãe. Mas eu volto logo da excursão, tá? Aquilo a fez apertar os olhos, segurando as lágrimas que insistiam em cair.
Só que, dessa vez, em meio à dor, percebeu algo novo. Ao pensar em Jonas, um fio de esperança surgia, uma leveza estranha, quase esquecida. Parecia que, pela primeira vez em 5 anos, ela conseguia olhar para o futuro, ao invés de apenas revirar o passado. Me ajuda, André, murmurou, quase num tom de prece. Me ajuda a saber o que fazer. A noite veio, e ela pouco dormiu, revendo na mente os olhos de Jonas, o corredor do orfanato, a imagem do menino sozinho no cemitério. Questionava-se se conseguiria ser útil ou se seria um desastre. Lembrava-se de cada briga com Fernando, das acusações. Tinha medo de tudo, mas de alguma forma sentia que, se não tentasse, estaria desrespeitando até a memória de André, que sempre fora generoso com todos. Na manhã seguinte, a primeira coisa que Helena fez foi enviar uma mensagem para a cuidadora do orfanato, dizendo que gostaria de visitar Jonas no fim de semana, se fosse possível. A resposta veio em poucos minutos: seria muito bem-vinda. A mulher até sugeriu que eles poderiam sair para dar uma volta, fazer um passeio no parque, desde que Helena se responsabilizasse. Então está decidido, que Helena disse a si mesma, com um leve tremor na voz. Vou estar lá para ele. Seja como for. Mais tarde, ela retornou ao cemitério, como sempre fazia nos fins de semana. Dessa vez, passou na floricultura e comprou rosas brancas em vez das margaridas habituais. Ao chegar ao túmulo de André, colocou as flores com cuidado. Ficou ali de pé, sentindo o vento soprar, pensando em como o filho, se estivesse vivo, teria 21 anos. Talvez já estivesse na universidade, talvez namorando, cheio de planos. Meu filho, me perdoe por não ter conseguido protegê-lo, sussurrou, fechando os olhos. Mas talvez agora eu possa ajudar o Jonas. Não que ele vá substituir você, isso nunca vai acontecer. Mas eu não posso virar as costas para alguém que está sofrendo desse jeito. Ela permaneceu mais alguns minutos em silêncio. A mente se acalmava aos poucos, como se a presença de André lhe dissesse que estava tudo bem, que aquela atitude era certa. Ou pelo menos, era melhor do que se afundar cada vez mais na própria solidão. Quando se afastou, lembrou-se do pequeno Jonas, encolhido com seu ursinho e dizendo, com a voz trêmula, que fugia para se sentir perto dos pais. Aquela lembrança a fez apertar o passo para fora dos portões, porque, se ficasse mais tempo, talvez voltasse a chorar. O dia estava frio, mas Helena sentia algo diferente dentro de si, uma tênue chama, uma espécie de calor que nascia não da dor, mas de uma vontade de agir. Ela pensava em como Jonas reagiria quando a visse novamente. Será que sorriria? Será que teria medo de criar expectativas? Ela mesma estava assustada com as possibilidades que se desenhavam, mas, ao mesmo tempo, disposta a tentar. Lembrou-se da fala do menino, de como ele dissera, trêmulo, que não queria dar trabalho a ninguém. Aquilo soava tão adulto e tão triste, ainda mais vindo de uma criança de 7 anos. Helena se perguntava o que aconteceria se Jonas não tivesse ninguém em quem confiar. Seria um caminho muito solitário. Ela não queria que ele passasse pelos mesmos sentimentos de desamparo que ela passará, e ainda passava, desde a morte de André. Conforme se afastava do cemitério, o sol surgiu por trás de nuvens pesadas, e uma faixa de luz atingiu o chão perto dos seus pés, como se fosse um símbolo de que os dias chuvosos sempre dão espaço a alguma claridade. Helena quase sorriu, lembrando-se do que o filho diria numa situação dessas: tá vendo, mãe? Sempre tem um lado bom. Era o tipo de otimismo que André carregava, e que ela, por muito tempo, ignorara em meio à escuridão do luto. Sentindo o coração um pouco menos pesado, Helena pegou o ônibus para casa, decidida a cumprir a promessa de visitar Jonas no fim de semana e, quem sabe, descobrir mais sobre ele, sobre suas dores, seus pequenos gostos e sonhos. Era tudo ainda muito incerto, mas, estranhamente, pensar nisso lhe trazia um mínimo de paz, como se aquela decisão fosse não apenas um ato de bondade, mas também uma forma de honrar a memória de André. Fechou os olhos e respirou fundo. Pensou no quanto a vida era imprevisível. Em como, num dia qualquer, ela pode te empurrar para uma criança solitária no cemitério e acender uma faísca de esperança onde antes só havia escuridão. Talvez fosse um simples acaso. Talvez fosse algo maior. O certo era que aquele encontro a transformará. Já não estava tão presa ao passado e começava a vislumbrar a possibilidade de ajudar alguém que também estava sozinho no mundo.
Ela sabia que o buraco deixado por André jamais seria preenchido, mas talvez pudesse cicatrizar um pouco. Estender a mão a Jonas não mudaria o que aconteceu há 5 anos, mas poderia dar a eles dois uma nova perspectiva. Quando chegou ao ponto final, desceu do ônibus e voltou para seu apartamento, planejando mentalmente o que poderia levar ao garoto no sábado seguinte. Talvez um casaco mais quentinho, ou quem sabe algum livro infantil para lerem juntos. Por um instante, ao subir as escadas, recordou o rosto de Jonas olhando a lápide de André e sentiu vontade de chorar outra vez. Mas dessa vez não era apenas pela saudade que sentia do próprio filho, e sim por tudo que o menino havia perdido. Ainda assim, ela sentia uma coragem discreta florescendo, como se tivesse a chance de impedir que outro coração se quebrasse de maneira irremediável. Assim, ela entrou em casa, trancou a porta e repousou a bolsa em cima do sofá. Olhou ao redor do lugar silencioso e percebeu que, mesmo no silêncio, o ambiente não parecia tão sufocante quanto antes. Havia agora um fio de expectativa, um propósito. E tudo isso graças ao encontro inesperado no cemitério. Eram quase 6 da tarde, e Helena colocou uma música suave para tocar, algo que costumava ouvir quando André estava vivo. Preparou uma sopa simples e jantou sozinha, mas não se sentia totalmente sozinha. Lembrou-se do pedido de Jonas: "Você pode me visitar às vezes?" E aquilo se repetia na cabeça dela como uma corrente de esperança. Ela seguiu para o quarto de André antes de dormir, tocou de leve no cartão "A mamãe, eu te amo" e sussurrou, num tom de carinho: "Eu te amo também, meu filho. Obrigada por não me deixar desistir." Ali, sozinha, no breu silencioso, Helena percebeu que, pela primeira vez em 5 anos, sentia alguma coisa além de tristeza. Um toque de amor, uma fagulha de energia. Mesmo que não soubesse aonde aquilo a levaria, queria descobrir. No fundo, ela entendia que ainda tinha um longo caminho a percorrer. Existiam medos, receios, lembranças dolorosas demais para serem varridas. Mas mesmo as sombras mais densas podem dar lugar a um lampejo de luz quando algo, ou alguém, nos desperta para um novo começo. E aquele menino, Jonas, definitivamente tinha acendido algo no coração dela. Ele era um estranho, mas causará um impacto profundo em sua vida. Embora fosse apenas um estranho, Jonas despertava nela a vontade de proteger alguém novamente, um lampejo de vida em meio à escuridão. Quando Helena reencontrou Jonas no cemitério, o menino confessou que fugira do orfanato para ficar perto dos pais falecidos. Aquilo partiu o coração dela, que reconhecia no olhar do garoto o mesmo desamparo que sentirá quando perderá André. O vento gelado atravessava as roupas de ambos, e Helena notou que Jonas não vestia nada além de uma camiseta fina sob o agasalho surrado. Ela estremeceu, não só pelo frio, mas pela compaixão que a dominava. Segurou o braço do menino com cuidado, receosa de parecer invasiva, mas decidida a não deixá-lo desamparado. "Você não pode ficar aqui, está muito frio", ela disse, tentando ser firme, porém carinhosa. "Vem comigo, vamos conversar em um lugar mais aquecido." Jonas hesitou. Tinha receio de confiar em alguém que, no fundo, era uma estranha. Mas lembrava-se de como Helena, dias atrás, lhe oferecera uma manta e o acompanhará até o portão do orfanato. Aquele gesto de bondade o marcará, pois era raro encontrar pessoas que enxergassem sua solidão. Então, vencido pelo cansaço e pela necessidade de sentir algum afeto, Jonas assentiu com um movimento de cabeça, deixando que Helena o guiasse para fora do cemitério. Caminharam por alguns minutos até acharem uma cafeteria simples. As luzes amareladas do local conferiam um ar aconchegante. Helena escolheu uma mesa perto de um aquecedor, pois sentia que Jonas precisava recuperar o calor do corpo. Pediu um chá quente e um pedaço de bolo para ele, enquanto o menino se encolhia no assento, abraçado ao ursinho de pelúcia que sempre carregava. Quando a atendente trouxe o chá fumegante, Jonas olhou para a xícara com olhos marejados, mas não disse nada. Depois de alguns segundos de silêncio, Helena buscou puxar conversa. "Falei que viria te visitar, mas não esperava te encontrar no cemitério de novo", comentou em voz baixa, receosa de expor o menino diante das poucas pessoas que tomavam café no ambiente. Ele suspirou, passando a mão pelo ursinho, como se aquele gesto lhe desse segurança. "Eu não aguentava mais ficar lá. Os meninos mais velhos, eles me obrigam a fazer coisas erradas. Dizem que se eu não fizer, vão quebrar meu ursinho ou me bater. Então prefiro fugir", que explicou, a voz embargada, os olhos fixos no pano gasto do bicho de pelúcia.
E eu sinto falta dos meus pais. Sinto como se lá no cemitério eu conseguisse falar com eles. Helena sentiu um nó na garganta. Entendia perfeitamente o desejo de Jonas de se apegar a qualquer resquício da presença dos entes queridos. Ela própria passará anos indo ao cemitério toda semana, conversando com a lápide de André como se ele pudesse ouvi-la. Jamais julgaria o garoto por isso. Eu não quero que você passe por esse tipo de situação, disse ela, pousando a mão sobre a mesa. Mas não posso simplesmente te levar embora do orfanato. Você entende, não é? É contra a lei? Jonas abaixou o olhar. Eu sei. Mas não sei o que fazer. Lá não é o pior lugar do mundo, só que algumas pessoas fazem coisas que me deixam com medo. Então, vamos tentar resolver isso, tá? Helena sorriu, num gesto que tentava transmitir segurança. Vou falar com os responsáveis do orfanato, explicar a situação. A Clara, a cuidadora-chefe, talvez possa intervir. E, enquanto isso, sempre que você precisar, pode me ligar ou me avisar, de algum jeito. Você vai mesmo aparecer lá? Ele perguntou, a voz quase sumindo. Vou, prometo. Vamos terminar o bolo agora, e depois vamos voltar para o orfanato. Eu vou falar com a Clara e pedir que ela cuide de você com mais atenção. Está bem? Jonas apenas concordou com um aceno, bebendo pequenos goles do chá, como se temesse que aquele momento de calmaria pudesse se desfazer no instante em que pisassem na rua novamente. Ainda assim, parecia aliviado por não estar sozinho. Helena, por sua vez, sentia uma decisão crescer dentro dela, algo que não sentia desde a partida de André, um ímpeto de responsabilidade e carinho. Depois que Jonas terminou o bolo e o chá, Helena pagou a conta e seguiu com ele até o orfanato. O caminho foi silencioso, pois o menino se agarrou ao ursinho, concentrado nos próprios pensamentos. Helena tentou não invadir esse espaço, respeitando o silêncio necessário para ele se recompor. Ao chegarem ao portão, avistaram uma cuidadora do lado de dentro, com expressão tensa. Assim que os viu, a mulher abriu o portão rapidamente. Jonas! Que susto! Exclamou ela, visivelmente aliviada, porém zangada por ele ter fugido. Onde você estava? Desculpa, dona Clara, balbuciou Jonas, abaixando a cabeça. Eu só precisei sair um pouco. Ele estava no cemitério, que Helena interveio, temendo que Jonas fosse acusado sem ter chance de se explicar. Eu o encontrei e trouxe de volta. Podemos conversar? Clara, percebendo a presença de Helena, assentiu e os conduziu até uma pequena sala que servia de escritório. Jonas se sentou perto da porta, enquanto as duas mulheres ficaram de pé. Helena explicou tudo o que o garoto havia lhe contado sobre as ameaças e o medo que sentia. Clara franziu o senho, parecendo surpresa. Jonas nunca reclamou disso comigo, retrucou ela, com ar preocupado. É claro que vamos tomar providências. Não podemos deixar que os mais velhos intimidem os mais novos dessa forma. Ele me disse que não tinha com quem falar, que Helena argumentou. Talvez ele tenha medo de ser taxado de andeduduro ou algo assim. Se vocês puderem oferecer alguma proteção a ele, uma conversa mais reservada, seria ideal. Clara concordou, sinalizando que iria colocar Jonas sob observação. Pediu que Helena aguardasse no corredor enquanto levava o menino até um cuidador mais experiente para uma conversa particular. Helena aproveitou aquele intervalo para observar o local. O orfanato era simples, mas bem organizado. Havia desenhos colados nas paredes, brinquedos espalhados em um canto e algumas estantes com livros infantis. Ainda assim, era evidente que faltava pessoal para dar a devida atenção a tantas crianças. Pouco depois, Jonas retornou, cabisbaixo, mas pareceu menos preocupado ao ver Helena ali. Ele não disse nada, apenas sentou-se em um banquinho próximo, como se estivesse na expectativa do que aconteceria a seguir. Foi então que Helena voltou a falar com Clara, afirmando que desejava cuidar de Jonas. Quem sabe até adotá-lo, se fosse possível. Clara fitou com interesse e cautela. Adoção é um processo sério, declarou a cuidadora, sentando-se atrás de uma mesinha lotada de papéis. Demorado, cheio de trâmites. Você precisaria provar que tem condições financeiras, moradia adequada, estabilidade emocional, não é algo simples, e Jonas não é mais um bebê.
A adoção de crianças mais velhas costuma ser mais difícil, pois muitas pessoas preferem bebês, entende? Eu entendo. Helena respirou fundo, lembrando-se de tudo que passará nos últimos anos. A ferida da perda de André ainda sangrava em seu coração, mas, naquele momento, ela sentia que valia a pena tentar. Mas estou decidida a fazer o que for preciso. Não quero que Jonas sofra mais. Ele perdeu os pais e está vulnerável demais. Se isso depender de mim, ele vai ter a chance de ser cuidado como merece. Clara sentiu, tocada pela determinação de Helena. Precisarei de alguns documentos, além de uma visita ao seu lar para avaliarmos as condições. Também será necessário que você comprove renda, para garantir que pode sustentar uma criança. Mas posso te adiantar como começar. Enquanto a mulher listava os procedimentos, Helena olhava de esguelha para Jonas, que continuava sentado, observando-a com esperança e desconfiança ao mesmo tempo. A ideia de adoção parecia uma promessa de luz, mas ao mesmo tempo, o menino devia ter medo de nutrir expectativas e depois ser frustrado. Era como se o olhar dele dissesse: será que você vai mesmo ficar? Será que não vai me abandonar como todos os outros? Helena só conseguia pensar em um jeito de mostrar que sua intenção era real. Jonas, chamou ela, ao final da conversa. Vou começar a fazer esses trâmites, tudo bem? Enquanto isso, posso vir te visitar com frequência? Ele meneou a cabeça positivamente, sem esconder a surpresa. Talvez não soubesse ao certo como reagir a alguém disposto a fazer tanto por ele. E foi assim que Helena se despediu, prometendo voltar no fim de semana seguinte. Saiu do orfanato com um novo ânimo no peito. Nos dias seguintes, Helena mergulhou no início do processo de adoção. Precisava de formulários, certidões, laudos médicos, atestados de antecedentes. Ao mesmo tempo, tentava não se sentir sobrecarregada. A ideia de abrir seu lar, e seu coração, para Jonas a mantinha motivada. A saudade de André continuava latejando, mas, pela primeira vez em muito tempo, ela tinha algo que impulsionava seus dias para além da mera sobrevivência. Entretanto, a realidade financeira de Helena era delicada. Após anos de luto e isolamento, sua carreira estagnara, e ela acabará sendo demitida por corte de pessoal há poucos meses. Tinha uma pequena reserva, mas não sabia por quanto tempo aquilo sustentaria duas pessoas. Ainda assim, não desistiu. Atualizou o currículo, procurou vagas, fez entrevistas. Precisava de um emprego estável se quisesse preencher os requisitos legais para adoção. Foi então que, certa tarde, o telefone tocou. Era Haroldo, um antigo chefe que ela respeitava bastante. Ele soube de sua situação por meio de colegas em comum e, sabendo de suas competências, resolveu chamá-la para trabalhar em outra empresa que estava começando a expandir. Helena quase não acreditou na sorte. Eu gostaria muito que você fizesse parte da minha equipe, disse Haroldo, em tom amistoso. Pelo que lembro, você é dedicada, organizada e nunca teve medo de desafios. Se aceitar, podemos conversar sobre salário e benefícios. O coração de Helena disparou. Aquilo parecia uma resposta às suas orações silenciosas. Haroldo, eu aceito, sim. Muito obrigada pela confiança. Estou precisando muito de um trabalho fixo. Após acertar os detalhes, Helena pendurou o telefone com um sorriso, sentindo que as coisas enfim começavam a se ajeitar. Com uma nova perspectiva profissional, se fortaleceu para encarar a parte burocrática da adoção. De fato, parecia que havia algo maior guiando seu caminho. No fim de semana, passou pelo orfanato para dar a notícia a Jonas e contar que em breve o levaria para passar algumas horas em seu apartamento. Você vai trabalhar? Perguntou o garoto, curioso, enquanto eles caminhavam até uma pracinha nos arredores do orfanato. Então não vai ter tempo para mim? Claro que vou. Vou trabalhar para a gente ter estabilidade. Mas sempre vou arrumar um jeito de te ver, te buscar, cuidar de você. Não se preocupe. Ele deu um sorriso leve, talvez a primeira vez que Helena o via sorrir de fato. Esse pequeno gesto a deixou ainda mais convencida de que estava no caminho certo. Quando as visitas ao orfanato se tornaram mais frequentes, Helena passou a levar Jonas para seu apartamento nos fins de semana. Foi nesse período que ela se obrigou a abrir o quarto de André e encarar a tarefa de rearranjar alguns pertences do filho.
Cada vez que mexia nos cadernos, nas camisetas antigas e nos objetos prediletos, uma pontada de tristeza a invadia. Sentia-se quase traindo a memória de André ao dar espaço para outro menino. Ao mesmo tempo, sabia que seu filho não aprovaria que ela vivesse estagnada na dor. Eu espero que você entenda, meu filho, sussurrava ela, acariciando um álbum de fotos de André. Não estou te substituindo. Estou apenas tentando ajudar outro garoto que também precisa de mim. Ela comprou uma roupa de cama nova, deixou metade do armário livre e organizou brinquedos que conseguiu em doações para Jonas. Embora tudo fosse simples, o quarto ganhou uma atmosfera de acolhimento que ela não sentia desde a perda de André. Jonas, em suas primeiras visitas, ficava em silêncio, tocando nos livros de André com cuidado, olhando as fotos nas prateleiras. Esse era seu filho? Ele perguntou, certa vez, ao pegar uma foto de André em pé, sorridente, usando o uniforme escolar. Sim. Helena confirmou, quase sem voz. Ele faleceu quando tinha 16 anos. E você não ficou com medo de cuidar de mim, por causa disso? Jonas indagou, olhando para a foto, quero dizer, não sente que vai sofrer de novo? Helena respirou fundo. Aquela pergunta era dolorosamente sincera. Às vezes eu tenho medo, sim. Mas a gente não pode viver só fugindo da possibilidade de sofrer, não é? Jonas devolveu a foto à estante. Eu acho que entendo. Numa dessas visitas, Jonas se surpreendeu com um pequeno armário vazio na parede. Para que serve? Ele quis saber. Para você guardar suas coisas. Helena respondeu, sorrindo com delicadeza. Até você vir morar aqui de verdade, se a adoção der certo, pode deixar algo que seja seu. Assim, sempre que vier, vai se sentir em casa. Jonas ficou tão emocionado que seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele tentou disfarçar virando o rosto. Aquilo partiu o coração de Helena e, ao mesmo tempo, a encheu de esperança. Não era apenas ela que precisava de um novo sentido, Jonas também precisava de um lugar onde fosse amado e protegido. As dificuldades financeiras que Helena temia foram contornadas quando assumiu a nova vaga com Haroldo. O salário era razoável, e havia chance de crescimento. Ela conseguiu comprovar renda para a adoção. Faltavam apenas algumas etapas burocráticas, mas a cada passo avançado, sentia-se mais forte. Os dias de escuridão pareciam perder espaço para as cores de um futuro promissor. Contudo, no meio desse processo, surgiu uma reviravolta amarga que arrebatou a felicidade recém-descoberta. Certo dia, quando Helena chegou ao orfanato para buscar Jonas, foi recebida por Clara com um semblante preocupado. A cuidadora a chamou de lado, lançando um olhar de desculpas antes de falar. Helena, tenho uma notícia que talvez não seja muito boa. O tio de Jonas, chamado Samuel, reapareceu. Ele trouxe documentos legais para provar o parentesco e está requerendo a guarda do menino. Helena ficou atônita. Um tio? Achei que não existisse nenhum parente próximo vivo, ou ao menos interessado. Também achei, admitiu Clara. Mas ele trouxe a papelada, registros de nascimento e uma certidão confirmando o grau de parentesco. Pela lei, a prioridade de guarda é de familiares diretos. E ele diz querer assumir o menino, levá-lo para a casa dele. A notícia caiu sobre Helena como uma tempestade. Sentiu um vazio enorme se abrindo, pois já se apegara profundamente a Jonas. Eles haviam criado uma rotina de afeto, e ele começara a chamá-la de Auntie Helena. Pensar em perdê-lo daquele modo a fazia reviver a sensação de perda que experimentara com André. Precisou respirar fundo para não desabar em lágrimas na frente de Clara. E o que eu posso fazer? Questionou ela, a voz tremendo levemente. Não é justo que ele seja levado de repente por uma pessoa com quem nunca conviveu. Não há muito a ser feito se a lei estiver do lado do tio, Clara lamentou, também penalizada. Mas você pode falar com ele, tentar chegar a um entendimento. Talvez o tio permita que vocês mantenham contato. Helena levou alguns segundos para assimilar a informação. Enquanto isso, Jonas apareceu no corredor, estranhando a expressão das duas. Ela teve de manter a compostura, abrindo um sorriso forçado para não assustá-lo. Você veio me buscar hoje, não é? O menino perguntou, aproximando-se, cheio de expectativa. Fiquei te esperando. Sim, vim.
Mas vamos conversar um pouquinho primeiro? Helena lançou um olhar de pedido a Clara, que entendeu e se afastou, dando espaço aos dois. Eles se sentaram em um banquinho no pátio. Helena pensou em como explicar aquilo da forma menos dolorosa possível. Jonas, lembra quando eu disse que a adoção é um processo longo e que, se aparecesse algum parente seu, ele teria prioridade? O garoto franziu o senho, tentando entender onde ela queria chegar. Lembro, mas você disse que não tinha ninguém. Foi o que me informaram, mas apareceu um tio seu chamado Samuel. Ele diz que quer cuidar de você. O rosto de Jonas se contorceu numa expressão de pânico e incredulidade. Um tio? Mas meus pais nunca falaram dele. Ele era brigado com eles ou algo assim? Não sei. Por que só agora? Não sei, meu amor, que Helena respondeu, controlando a vontade de chorar. Mas temos que entender o que está acontecendo. Eu não posso impedir, porque a lei está do lado dele. Porém, vou te apoiar de qualquer jeito, tá? Não vou te abandonar. Ele soltou o ursinho que segurava, apertando as mãos uma na outra. Mas eu não quero ir. Não quero. A voz elevou-se, e Helena precisou abraçá-lo para que não começasse a gritar. Você disse que a gente ia ficar junto. E a gente vai ficar junto, de alguma maneira, ela murmurou, sentindo as lágrimas pinicar em seus olhos. Vou descobrir uma forma de não te perder. Jonas não respondeu, apenas se afundou no abraço dela, tremendo dos pés à cabeça. Helena desejou que aquele momento não fosse real, que fosse apenas um pesadelo bizarro. No entanto, sabia que precisaria enfrentar a dura realidade. E doía. Doía muito mais do que ela jamais poderia prever. Em tão pouco tempo, Jonas se tornará a razão pela qual ela se levantava disposta a encarar o mundo. Agora, tudo aquilo estava por um fio, ameaçado pela aparição de um parente desconhecido. Com o coração em frangalhos, Helena ainda teve de acompanhar Jonas em mais uma tarde de convivência, temendo que pudesse ser a última vez que o levava para casa. Tentou agir com naturalidade, mas era quase impossível disfarçar o desespero que a corroía. Ele, por sua vez, não falava quase nada, afundado em uma tristeza muda, como se esperasse que, a qualquer momento, fosse arrancado dos braços dela. Ao fim do dia, Helena o levou de volta ao orfanato. Antes de se despedirem, Jonas perguntou: E se eu fugir de novo? Posso ir para sua casa? Ela baixou a cabeça, acariciando o rosto do menino. Não faça isso. O melhor é fazermos tudo certo, conversar, ver o que podemos resolver. Prometo que não vou desistir. Ele balançou a cabeça, contendo novas lágrimas, e entrou. Helena saiu de lá sentindo como se tivesse deixado um pedaço de si mesma para trás. Nos dias que se seguiram, esperou ansiosamente alguma palavra de Clara sobre Samuel, o tio desconhecido, mas tudo o que recebia eram informações vagas, sem um desfecho claro. Depois de tanta luta, depois de todo o esforço e das esperanças criadas, Helena não conseguia aceitar a ideia de que aquela história terminaria em mais uma perda. Pensar em ver o quarto de André, agora reorganizado para Jonas, vazio de novo a fazia reviver o trauma do passado. Estava prestes a realizar seu grande sonho de adotar o menino, de oferecer a ele o que não tivera chance de seguir oferecendo a André, amor incondicional, proteção e um lar onde ele se sentisse seguro. Mas a possibilidade de tudo se desmanchar por causa da aparição desse tio a sufocava. As leis eram claras, e Helena temia que não houvesse brechas para uma adoção por parte dela se existia um parente disposto a assumir a guarda. E Jonas, tão vulnerável, seria forçado a conviver com alguém que ele mal conhecia. Será que essa pessoa realmente o amaria? Será que tinha boas intenções, ou apenas obrigações legais? Uma tarde, o telefone de Helena tocou. Ela atendeu com o coração aos saltos, esperando que fosse Clara com alguma novidade. Mas era apenas uma amiga antiga querendo marcar um café. Helena sentiu o impulso de recusar, pois se isolara durante muito tempo, mas percebeu que talvez fosse bom desabafar. Ao encontrar a amiga, resumiu toda a situação e confessou que estava à beira do desespero. A amiga tentou consolá-la, dizendo que o tio poderia ser uma boa pessoa, e que Jonas talvez ficasse bem. Contudo, Helena mal conseguia ouvir esse tipo de argumento. Ela estava emocionalmente envolvida demais. Desculpa, disse Helena, passando a mão pelos olhos, já úmidos.
Eu só não consigo aceitar que ele vá embora. Não depois de tudo que passamos, de todo o vínculo que criamos. Respira, sugeriu a amiga, tocando sua mão. Às vezes, as coisas não são tão terríveis quanto parecem. Espere para conhecer esse Samuel. Helena assentiu, sem muita convicção. Nas noites seguintes, ela mal conseguia dormir, a cabeça girando em torno de possíveis cenários e estratégias. Chegou até a pensar em contratar um advogado, mas não tinha recursos para algo tão complexo. Por outro lado, e se fosse o melhor para Jonas? E se o tio pudesse dar a ele tudo de que precisava? A incerteza era uma tortura. No fundo, Helena sabia que não tinha poder absoluto sobre a situação. Sua única opção era aguardar o desenrolar legal e tentar negociar com o tio. Ainda assim, a cada vez que se lembrava do sorriso de Jonas ou da forma como ele lhe dava boa noite ao sair de seu carro, sentia uma pontada no peito. Era como se estivesse prestes a perder o segundo filho que a vida lhe dera, sem ter como lutar contra esse destino. Quando Clara a chamou para uma reunião no orfanato, Helena vestiu-se com cuidado, levando consigo todos os documentos de adoção que já havia reunido, disposta a mostrar que poderia, sim, ser a melhor responsável para Jonas. Porém, na véspera do encontro, a ansiedade a consumiu. Olhando para a fotografia de André na estante, sussurrou: "Por favor, meu filho, me ajuda a não desmoronar. Não aguento mais perder quem eu amo." Ela chorou baixinho, sentindo que a qualquer momento o mundo poderia ruir pela segunda vez. Já imaginava perder Jonas, o menino que, em tão pouco tempo, se tornará sua nova razão de viver. Arrasada, Helena foi ao orfanato na esperança de pelo menos ver Jonas e entender por que as coisas tinham mudado tão subitamente. A cada passo que dava, sentia o peso da incerteza, pois temia nunca mais poder conviver com o garoto que, em tão pouco tempo, se tornará essencial em sua vida. Ao chegar, encontrou Clara, a cuidadora responsável, que explicou que Jonas estava em uma atividade no pátio, mas que ela podia esperar para conversar com ele depois. Helena sentiu um leve alívio, pois, ao menos, teria a chance de encarar o menino e se despedir, caso nada pudesse ser feito. Enquanto aguardava, Helena se sentou em um banco no corredor, repassando mentalmente os últimos acontecimentos. Era angustiante pensar que a aparição do tio de Jonas, Samuel, alteraria todo o futuro que ela vinha construindo. Por mais que entendesse as questões legais, seu coração de mãe, ainda ferido pela perda de André, se recusava a aceitar a ideia de ficar sem Jonas. Após quase 20 minutos, Clara voltou e pediu que Helena a acompanhasse até o pátio. "Ele está um pouco ansioso, mas quer te ver", disse Clara, apertando com leveza o ombro de Helena, num gesto de solidariedade. Assim que Helena passou pela porta envidraçada que levava ao pátio, avistou Jonas brincando de forma distraída com um carrinho de plástico, aparentemente alheio à conversa das outras crianças. Ela se aproximou devagar, sentindo o peito apertado. Quando ele levantou o olhar e a viu, seu semblante iluminou-se por um momento, mas logo a preocupação retornou. "Tia Helena", disse Jonas, largando o carrinho. "Você veio, ainda quer me levar para sua casa?" Helena respirou fundo, sentindo vontade de chorar, mas se controlou para não alarmá-lo. "Eu vim porque quero entender tudo. Ouvi dizer que seu tio apareceu." Murmurou Jonas, chutando de leve uma pedrinha no chão. "Ele diz que quer cuidar de mim. Mas nem sei quem ele é." "Você já o conheceu?" "Não oficialmente. Não consegui falar com ele ainda. Só sei que, pela lei, se ele é mesmo seu parente, tem prioridade. Mas eu precisava te ver, nem que fosse para me despedir, caso eu não possa ficar com você." "Não!" exclamou Jonas, com lágrimas nos olhos. "Eu não quero me despedir, não quero ficar com alguém que não conheço." Helena, sem saber o que dizer, puxou Jonas para um abraço silencioso. Ficaram assim por alguns instantes, até que Clara retornou, um pouco sem graça, avisando que precisaria levar o menino de volta às atividades. Helena concordou, prometendo a Jonas que tentaria falar com o tio dele, descobrindo uma maneira de manter contato. Deu um beijo na testa do garoto e, com o coração partido, seguiu para a saída. Ao deixar o portão do orfanato, sentiu as pernas bambas. Achou que fosse cair, então procurou um banco do lado de fora para se sentar e organizar as ideias. Pensava em André, em como desejava que o filho estivesse vivo e a ajudasse com um conselho ou um abraço.
Não pôde conter as lágrimas, que agora corriam livremente. Foi nesse momento que um homem apareceu na calçada, olhando-a com preocupação genuína. Moça, você está bem? Perguntou ele, tirando um lenço do bolso. Desculpe, não quero me intrometer, mas vi que você está chorando. Helena ergueu os olhos. O homem aparentava ter por volta de 40 anos, parecia cansado, mas demonstrava empatia. Agradeceu o lenço com um aceno, ainda limpando as lágrimas. Obrigada, está tudo meio confuso, balbuciou, tentando recobrar o fôlego. Mas vou ficar bem. Ele hesitou por um instante, como se não quisesse parecer invasivo, mas acabou se sentando ao lado dela, em silêncio. Helena, quase sem perceber, começou a falar, como se precisasse desesperadamente de alguém que a ouvisse. Você deve achar estranho ver uma mulher chorando do nada em frente a um orfanato. Mas é que, eu queria adotar um menino, o Jonas. Só que agora surgiu o tio dele. Acho que tudo vai por água abaixo. O homem franziu o senho, coçando a barba rala. Jonas? É o nome do meu sobrinho. Helena parou de chorar na mesma hora, encarando-o incrédula. Seu sobrinho? Então você é Samuel? Ele confirmou, arregalando os olhos ao perceber a coincidência. Meu Deus, eu não sabia que você era Helena. Você é a mulher que quer adotar o Jonas? O choque de ambos foi imediato. Helena sentiu uma mistura de surpresa e receio, pois aquele era o homem que, em tese, a afastaria de Jonas. Ainda assim, foi Samuel quem tomou a iniciativa de esclarecer. Eu juro que não vim para atrapalhar nada, que explicou, com um olhar aflito. Meu irmão morreu há quase 2 anos, e eu estava em um processo complicado de divórcio. Não tinha condições de assumir a guarda do menino naquele momento. Mas agora minha vida se regularizou, e ele é minha família, entende? Achei que fosse minha obrigação vir buscá-lo. Helena sentiu, lutando contra um turbilhão de emoções. Eu entendo a questão de família, de parentesco. Mas você sabe como ele está apegado a mim? A gente se conheceu no momento em que eu também estava passando por uma dor imensa. Perdendo meu filho, ela fechou os olhos, respirando fundo antes de continuar. Faz 5 anos que perdi o André. O Jonas me deu uma razão para seguir. Ao ouvir isso, Samuel pareceu ficar ainda mais preocupado. Ficou alguns segundos em silêncio, sem saber o que dizer. Então, tocou o braço de Helena com delicadeza. Eu sinto muito pela sua perda, de verdade. Não fazia ideia de que você tinha essa ligação tão forte com ele. Talvez, não devêssemos obrigar Jonas a escolher. Helena o encarou, surpresa por não sentir hostilidade. O que quer dizer? Que ele não precisa escolher entre você e eu, disse Samuel, tentando ser firme, apesar do nervosismo. Se o menino já te enxerga como mãe, e eu sou o tio de sangue, talvez a gente possa encontrar um jeito de que ele fique com nós dois. Não necessariamente na mesma casa, mas mantermos contato próximo, sem que ele se sinta dividido. Aquela ideia, embora parecesse utópica à primeira vista, acendeu uma centelha de esperança no coração de Helena. Você acha isso possível? A lei não é muito clara sobre adoções e tutelas compartilhadas. Vamos descobrir, que retrucou Samuel. Tudo que não quero é machucar o menino. Ele já sofreu tanto. Os dois conversaram ali mesmo, na calçada, por quase 1 hora. Helena contou sobre seu processo de adoção, os documentos, a vistoria no apartamento, a promessa de emprego estável. Também revelou como Jonas a resgatara de uma depressão profunda. Samuel, por sua vez, narrou seu divórcio conturbado, a perda do irmão e como, durante todo aquele tempo, se sentia frustrado por não conseguir acolher o sobrinho quando ele mais precisava. Mas agora se sentia pronto para assumir a responsabilidade, mesmo que isso significasse fazer concessões. Ao final daquela conversa inesperada, ambos concluíram que não poderiam machucar Jonas obrigando-o a escolher entre a mãe de coração e o tio de sangue. Resolveram unir forças em vez de competir. Marcaram um encontro no dia seguinte para visitar o orfanato juntos. Helena voltou para casa mais aliviada, pois, apesar de não saber como seria o futuro, ao menos sentia que não estava diante de um inimigo. Samuel parecia ter bons sentimentos em relação ao garoto e demonstrar empatia genuína.
No dia seguinte, Samuel passou no apartamento de Helena. Ficou um pouco constrangido ao perceber que aquele era o espaço em que ela convivera com o filho falecido. Havia fotos de André nas paredes e o quarto do menino ainda preservado com todos os objetos. Helena o recebeu com um sorriso tímido. Desculpe a bagunça, ainda estou tentando reorganizar tudo para a chegada de Jonas, disse ela, apontando o quarto semiaberto. Não é fácil mexer nas coisas de André, mas preciso abrir espaço para o novo. Imagino como deve ser difícil, concordou Samuel, observando uma foto de André moldurada na sala. Mas admiro sua coragem de tentar amar novamente. Eles saíram juntos rumo ao orfanato. Lá, Clara os recebeu e, ao saber que haviam se encontrado e conversado, pareceu muito surpresa, mas satisfeita. Mostrou-se disposta a ajudá-los a resolver a situação legal, caso realmente decidissem compartilhar a vida de Jonas de alguma forma. Enquanto isso, Jonas foi chamado para falar com os dois. Você voltou, tia Helena? Perguntou o menino, aproximando-se com certo receio. Então, notou Samuel ao lado dela. E, você é meu tio? Samuel sorriu, ajoelhando-se para ficar na altura do sobrinho. Sim. Você talvez não se lembre de mim, ou nem sabia que eu existia, mas sou irmão do seu pai. E quero muito te conhecer melhor, Jonas. O menino olhou de Helena para Samuel, sem saber bem como reagir. Então, eu não vou ter que escolher um de vocês? Helena se abaixou também, pondo a mão no ombro de Jonas. Não, meu querido. Nós decidimos que não faz sentido te obrigar a escolher. Se você quiser, nós dois podemos cuidar de você. Ele piscou, confuso, mas uma ponta de alívio surgiu em seus olhos. Mas como é que isso vai funcionar? Samuel e Helena se entreolharam, sorrindo. Ainda não tinham certeza de como tudo se daria, mas sabiam que a resposta inicial era tranquilizar o menino. A gente vai tentar descobrir, respondeu Samuel, afagando levemente o cabelo do sobrinho. Primeiro, podemos passar um tempo todos juntos, que tal? Você topa passear um dia desses? Jonas assentiu, um sorriso raro brotando em seu rosto. Clara, que assistia à cena, viu o brilho nos olhos do garoto e teve certeza de que aquela união era algo precioso demais para ser desperdiçado. Assim começaram as visitas conjuntas. Helena e Samuel apareciam no orfanato, pegavam Jonas para passear, conversavam sobre a rotina do menino e faziam planos. Em uma das ocasiões, foram tomar sorvete numa sorveteria próxima. Eu quero de morango com chocolate. Pediu Jonas, animado ao ver o balcão colorido. Enquanto ele escolhia o sabor, Helena e Samuel ficaram de lado, debatendo possibilidades. Helena, com o coração na mão, perguntou ao garoto. Jonas, o que você quer de fato? Prefere morar com seu tio e me ver de vez em quando, ou, quem sabe ficar comigo e ele te visitar nos fins de semana? Jonas ficou em silêncio, olhando o sorvete derreter em sua casquinha. Eu gosto dos dois. Não sei escolher. E se eu for injusto com alguém? Nesse momento, Samuel interveio, pousando uma mão no ombro do sobrinho. Você não precisa escolher, de verdade. Por que não tentamos viver todos juntos por um tempo? Eu me mudo pra cá, posso procurar emprego na cidade, e vocês dois me ensinam como as coisas funcionam. A ideia pareceu fantasiosa no início, mas, passo a passo, tornou-se viável. Samuel estava disposto a mudar-se para a cidade de Helena, pois também precisava de novos ares e desejava ficar perto do sobrinho que nunca conhecera direito. Helena, por sua vez, queria garantir a segurança e a estabilidade emocional de Jonas. O processo de adoção por parte dela prosseguiu, pois Samuel, ao conhecer melhor Helena, percebeu que o menino realmente precisava de uma figura materna, algo que ele próprio não estava pronto para suprir. No decorrer de quase 2 anos de adequações, papelada e transições, Helena finalmente adotou Jonas oficialmente, enquanto Samuel se tornou seu tutor legal, permanecendo como tio e também assumindo responsabilidades na criação. Para viabilizar essa convivência, alugaram um apartamento maior, onde os 3 puderam construir, dia após dia, uma rotina que mesclava as necessidades de cada um. Foi um período de aprendizados para todos. Helena teve de lidar com seus traumas e abrir espaço para o novo. Samuel precisou aprender a se tornar uma figura paterna, e Jonas, por fim, encontrou o que mais desejava: não se sentir sozinho no mundo.
Entre pequenos ajustes e grandes desafios, Jonas finalmente teve um lar. Cresceu cercado de amor, recebeu carinho de Helena como uma mãe e pôde ouvir as histórias sobre André, o filho que ela jamais esqueceria. Houve noites em que Helena chorava sentindo falta do próprio filho, mas encontrava em Jonas um ombro para encostar. E o menino, antes sozinho no cemitério, começou a rir com mais frequência, a ter amigos na escola, a falar sobre seus medos e esperanças. Um dia, Jonas surpreendeu Helena ao lhe entregar um cartão colorido, desses que as crianças fazem na escola. Com lápis de cor, ele escrevera: "Mamãe, eu te amo." Ela leu a frase, sentindo o coração acelerar. Guardou o cartão na estante, ao lado do bilhete antigo de André. Ao ler as duas mensagens, chorou de emoção, mas, dessa vez, não foi uma dor paralisante, e sim um alívio. Eram lágrimas de gratidão pelo passado que a moldara e pelo presente que lhe dera uma nova chance de amar. Nessa mesma noite, Helena chamou Samuel até a cozinha, onde preparava um café para ambos. "Obrigada por ter me dado essa chance", que ela disse, olhando-o nos olhos. "Sei que no começo foi estranho, mas acho que conseguimos criar uma família." Ele sorriu, servindo-se de café. "Eu quem agradeço. Se não fosse por você, talvez Jonas estivesse em algum canto, sentindo-se abandonado ou revoltado. Ele precisava dessa figura materna." Eles brindaram com as xícaras, trocando um olhar de cumplicidade. Não havia romance entre eles, mas sim um companheirismo que superava as convenções. Eram unidos pelo amor a Jonas e pelas marcas que a vida deixará em cada um. Quando Jonas voltou da escola naquele dia, encontrou os dois rindo na sala. "O que aconteceu?" perguntou, curioso. "Nada demais", respondeu Helena, puxando-o para perto. "Só estamos felizes que somos uma família." O menino sorriu largamente e correu para o quarto, onde deixou a mochila e pegou um livro de histórias que Helena lhe dera. Folheou as páginas, encontrou as fotografias de André em porta-retratos, e por um instante pensou no quanto a ausência de uma pessoa pode marcar a vida de quem fica. Sentiu vontade de saber mais sobre André, sobre quem ele era. Então, voltou à sala e se aninhou ao lado de Helena. "Mãe, você pode me contar mais sobre o André hoje? Sobre como ele era quando criança?" "Claro que posso." Helena o abraçou de leve, abrindo um sorriso sereno. Ele era curioso, adorava explorar lugares novos, subir em árvores e achar tesouros no quintal. "Eu costumava brigar, mas no fundo adorava vê-lo tão cheio de energia." Samuel também se aproximou, sentando-se no outro sofá. Olhou Jonas e Helena, pensando em como, apesar de todas as dores que cada um atravessara, haviam construído algo forte e genuíno. Naquele instante, percebeu que encontraram um propósito para a própria vida: cuidar do sobrinho, oferecer-lhe o que não conseguirá dar antes, e apoiar Helena em suas memórias e suas batalhas internas. O vazio de Helena deu lugar à esperança. Ela não esquecera André, mas aprenderá que o amor pode renascer e se multiplicar. A morte do filho não era mais um ponto final, e sim uma vírgula num texto que continuaria sendo escrito. E, na pequena família que se formara, havia espaço para lembranças, para o presente e para as infinitas possibilidades de um futuro onde ninguém precisaria mais chorar sozinho. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.